Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem aí dentro da medida do possível, né? Todo mundo resguardado em quarentena. A partir de hoje, durante esse período de indefinição de quando retornaremos, nós passaremos aí a ministrar aulas assim à distância, mas tentaremos ser o mais próximos, estarmos pelo menos o mais próximo possível aí de todos vocês, tá bom? E hoje, na nossa primeira videoaula, que é à distância no formato EAD, tá? Vamos relembrar um pouquinho do último assunto, que inclusive foi tema de trabalho que vocês explicaram em sala de aula. Lembram? Os desafios da globalização. Desafios da globalização, o próprio título já nos remete, já nos faz lembrarmos de alguns pontos cruciais desse período aí todo de globalização, desde o seu início até os dias atuais. Conflitos, soluções para resolver esses conflitos, planos emergenciais que foram criados para estabilizar um colapso econômico que durante muito tempo também se instalou em vários países subdesenvolvidos e também países desenvolvidos, tá? Vamos falar também sobre capitalismo, relação da globalização com o capitalismo, e uma palavrinha que sempre vai aparecer ao lado da globalização é o neoliberalismo. Então, durante esse vídeo nós vamos explanar sobre tudo isso e mais um pouco, e aí eu convido vocês a participarem aí dessa viagem novamente ao tempo. Vamos voltar um pouquinho atrás, tá? Até chegarmos na globalização atual. Simbora? Para entendermos melhor como tudo isso funciona, é necessário primeiro entender como funciona todo esse processo de globalização. Processo esse que traz consigo aí o encurtamento das distâncias, tá? A interligação mundial entre nações, fluxos de informações, capital de giro, tá? Tudo isso na tentativa de unificar ou até mesmo interligar todos os países do mundo, sejam eles subdesenvolvidos ou países também desenvolvidos. Agora, nós vamos compreender como todo esse processo de globalização, que tem seus pontos positivos, mas que também é cheio de pontos negativos, traz consigo vários pontos negativos, se iniciou lá atrás. Bora lá? Podemos dizer que esse processo de globalização, ele trouxe consigo várias fases até os dias atuais. Tá? Começando quando ocorreu o desenvolvimento técnico oriundo das grandes navegações, lá na época dos descobrimentos das novas terras, inclusive nas épocas em que os portugueses chegaram aqui em nossas terras, se depararam com nossa população indígena. Tá? Tudo isso possibilitou a interligação econômica entre as regiões de cada nova terra descoberta e também das terras colonizadoras. A segunda fase iniciou-se com a Revolução Industrial, quando o trabalho artesanal foi substituído pelas máquinas e a mão de obra escrava pela assalariada. As distâncias entre os continentes foram diminuindo por conta da industrialização e dos avanços tecnológicos. O sistema capitalista ampliou seus mercados e, pela união entre indústrias e bancos, tornou-se financeiro, permitindo a expansão econômica globalizada. A terceira fase desse processo de globalização começou com os avanços tecnológicos durante e após a Guerra Fria. Guerra Fria essa que nós, inclusive, remoemos bastante em sala de aula. Tem por base a globalização econômica e a revolução técnico-científico-informacional, que disseminou o capitalismo financeiro pelos países antes permanentes ao bloco socialista, aumentando as trocas econômicas e o acirramento da concorrência internacional. Então, creio que já deu para entender, né, que a globalização ela trouxe consigo vários pontos positivos. Avanço tecnológico, aumentou o fluxo de informações. Hoje você consegue falar com uma pessoa que está lá do outro lado do mundo, assim, ao vivo, né, inclusive se vendo, coisa que há 3, 4 anos atrás era impossível de você falar ao vivo com alguém assim, do outro lado do planeta. Então, tudo isso faz parte de um contexto
globalizado. Também trouxe o que? O capital de giro, contribuiu para que o capitalismo, o sistema capitalista, ele se estabilizasse em praticamente todo o nosso planeta, certo? E aí é que está um divisor de águas. A globalização ela trouxe vários pontos bons, inclusive nós amamos esse processo de globalização porque nós estamos inseridos em um sistema capitalista, em um sistema de consumo que induz você a estar comprando novos materiais a todo instante, várias propagandas jogando assim na sua cabeça, ó. Saiu um modelo de celular novo, saiu computador novo, smartphone novo, e aí você a todo momento está sendo induzido a comprar. Esse é o sistema capitalista. É bom porque oferta vários materiais, tá? Para você que gosta, enfim, de estar renovando aí seus utensílios, seus aparelhos, é show de bola. Mas por outro lado traz um ponto super negativo, porque esses materiais eles são fabricados com data de validade. O celular hoje raramente vai passar dos 3 anos sem apresentar algum defeito. E aí é que está a questão. Tudo isso é feito de maneira propositalmente para que seu aparelho quebre com pouco tempo de durabilidade e você possa comprar um novo, para sustentar o sistema capitalista ainda em evidência, né? O capital de giro, o lucro financeiro. E com isso vai fazer o quê? Vai colaborar também para o aumento de lixo, de resíduos eletrônicos. Quanto mais você compra, mais você consome, mais lixo vai ali para a natureza, o que ocasiona um grande impacto. Outro lado negativo também do capitalismo é a questão das divisões de classes sociais. Não tem como todo mundo ali ter um patamar de sucesso, tá? Para que o capitalismo permaneça em evidência, ainda funcionando no mundo inteiro, nós temos que ter sim, por obrigatoriedade, as divisões de classes, né? Nós temos que ter as pessoas com baixa renda, classe média e classe alta. Porque classe alta vai ofertar as pessoas de classe média, o classe baixa, os empregos, tá bom? Outra questão que vale ser pontuada: quanto mais os avanços tecnológicos vão surgindo, tá? Quanto mais máquinas forem sendo criadas, cada vez menos será o nosso espaço dentro das empresas, tá bom? Então, outro ponto negativo da globalização é o desemprego. Certo? Embora ela esteja ligada ao capitalismo, não quer dizer que ela vai ofertar emprego para você. Ela está apenas interessada em quê? No lucro. E o lucro está sendo realizado através das máquinas. Tá? Desde a primeira revolução industrial, novos equipamentos vão sendo criados a cada ano e isso vai aumentando o desemprego ao redor do mundo. Então, citei aqui apenas nesse trecho vários pontos positivos da tecnologia, mas também vários pontos negativos, principalmente no que se diz respeito à divisão de classes sociais e o avanço tecnológico que vai tirar o emprego de nós, seres humanos. Outros vários fatores negativos que a globalização traz consigo são as redes de prostituição e pedofilia na internet, o uso de aplicativos para o comércio de drogas, tá? A invasão de sistemas de empresas para obter dados e informações sigilosas, não apenas de empresas, mas informações sigilosas entre países. Essas atividades comumente são realizadas pelos hackers. Rapaz, por falar em hacker, vale salientar que muitos estão achando, inclusive colocam muita fé nessa informação que eu vou passar aqui para vocês. A próxima terceira guerra mundial será virtual. Como assim? Aí, moleque louco, olha, não mete o louco pra mim não, que eu comprei um aparelho de última geração que inclusive ele tem a capacidade de lançar míssil, meu irmão. Então, ó, fica pianinho aí, quietinho, se eu apertar o botão aí eu te detono, meu irmão. Te orienta, cara. Obviamente que a Terceira Guerra Mundial não ocorreria dessa forma que você acabou de ver, mas sim através da ação de hackers que invadem sistemas e se apropriam de importantes informações acerca de grandes potenciais adversários. Como as fontes de origem dos ataques podem ser rastreadas apenas em teoria, pois na prática permanecem quase impossíveis de serem provadas, a ação de um único hacker experiente ou de um grupo cibernético pode ser decisiva para abalar as defesas ou as intenções políticas e econômicas de qualquer país. Caso você ainda não tenha entendido como é que vai funcionar essa guerra virtual, ou até mesmo essa guerra cibernética, como alguns conhecem, é simples. Cada país forma o seu hacker profissional ou o seu grupo cibernético para que eles consigam ter acessos a informações sigilosas
dos seus adversários acessando os sistemas aí na rede de internet, digamos assim, tá? E através dessas informações eles vão saber aonde é que estão sendo fabricados os armamentos, tá? Qual o poderio, né, de destruição de cada armamento. Então, através dessas informações conseguidas aí por esses grupos cibernéticos, pelos hackers, eles vão ter uma maior facilidade de fazer o seu planejamento de contra-ataque ou defensivo, enfim. Por isso que muitos acreditam que essa terceira guerra mundial ocorrerá de forma virtual, né? Até mais virtual do que de contato, tá bom? Vocês lembram que lá no início eu falei de uma palavrinha que talvez possa soar estranha no ouvido de vocês? Mas eu creio que não. Neoliberalismo. Neoliberalismo. O que seria o neoliberalismo? Vamos entender. Entendemos o que é a globalização, como é que ela funciona, o que é que ela traz de bom, o que é que ela traz de ruim. Mas para isso, nós precisamos entender também que a globalização ela só funciona da maneira que funciona hoje graças ao neoliberalismo, que vai atuar como um desbloqueio, um destravamento das economias, tá? Ela vai permitir que os capitais internacionais circulem livremente em cada país, tá? Ela vai tornar todo esse processo de globalização menos burocrático. O neoliberalismo ele vai atuar na desburocratização do Estado, na abertura da economia, na entrada de multinacionais e na livre circulação de capitais internacionais. Na verdade, toda essa atividade neoliberalista ela vai permitir que os donos de empresas, no caso as empresas privadas, o setor privado, comece a ter mais liberdade de expandir o seu comércio na única intuição de obter lucros, tendo em vista que nós estamos vivendo em um mundo praticamente totalitário capitalista. Essas medidas neoliberais elas foram, digamos que fundadas, que formadas, porque nós tivemos várias crises, como eu falei a vocês, ao longo do período de globalização. Um exemplo dessas crises foi na década de 1980, na qual as organizações financeiras internacionais, o FMI e o Banco Mundial e o governo dos Estados Unidos passaram a apontar falhas no principal papel do Estado, que era manter o equilíbrio econômico, e entenderam que a crise e a nova economia globalizada exigiam uma série de ações para diminuir sua participação. Ou seja, o governo estadunidense ele começou a observar que o Estado estava influenciando bastante no setor privado, travando a economia mundial, o que gerou uma enorme crise na década de 80 e fez com que houvesse realmente uma reforma, né? Os países se uniram em prol de uma liberdade maior e essa atividade ficou conhecida como o neoliberalismo, o destravamento do setor privado para que eles tivessem mais sucesso na obtenção dos seus lucros. Vale salientar que essa atividade neoliberal ela foi muito benéfica para os países desenvolvidos, já que as empresas privadas estavam com mais liberdade para expandir o seu negócio, elas justamente deixavam de se privar apenas ao seu país de origem e começaram a instalar suas sedes, suas filiais, melhor dizendo, nos países subdesenvolvidos. Isso de uma grande estratégia utilizada por elas, tá? Justamente porque nos países subdesenvolvidos eles conseguiam produzir o seu produto, comprando a matéria-prima com um custo-benefício bem menor do que no país de origem, e aí vendendo com o mesmo valor que era vendido no país de origem. Então a margem de lucro ela subia bastante. O lucro ia ser bem maior produzido nos países subdesenvolvidos. Isso teve um lado positivo para os países desenvolvidos, né? Que o lucro todo retornaria para lá, e teve um lado intermediário entre positivo e negativo para os países subdesenvolvidos. Positivo porque essas empresas ofertavam empregos para aquela população dos países subdesenvolvidos, mas ela ocasionava uma grande instabilidade de divisão de classes, tá? Tendo em vista que a população daquele país obrigatoriamente estaria totalmente dependente aí dessas empresas oriundas de países desenvolvidos. Então, cada vez mais os países subdesenvolvidos se tornaram dependentes dos países desenvolvidos, o que ocasionou aí um colapso na economia dos países subdesenvolvidos e uma dívida externa que até hoje muitos países não conseguiram pagar. É chegada a hora de pormos um fim neste capítulo,
tá? Foi uma breve revisão, falamos sobre globalização e seus aspectos positivos e negativos. Falamos sobre neoliberalismo e o enfraquecimento do Estado perante as empresas privadas, tá? Falamos sobre capitalismo, guerra cibernética, enfim, sobre uma infinidade de informações, mas aqui eu quero finalizar com uma indagação para vocês. Nós temos um outro tipo de guerra que ela vem assolando e amedrontando a humanidade há um bom tempo, que é o terrorismo. Tá? E o terrorismo ele está totalmente ligado às questões de globalização. Aí eu vou deixar uma indagação aí no ar para que vocês pesquisem e respondam e me enviem através de fotos o resultado dessa pesquisa. O que é que o terrorismo tem a ver com o processo de globalização? Isso aí você vai pesquisar na internet, tá? Produzir uma pequena síntese para me responder essa pergunta e aí me enviar através de foto no privado, beleza? A todos vocês um forte abraço e até o nosso próximo encontro aqui em videoaula, esperando, né, que tudo isso passe rápido e a gente volte a ter os nossos encontros diários na escola, assim, presenciais, que é bem melhor, né? Tamo junto, tá? Qualquer dúvida estarei à disposição no WhatsApp. E também, além dessa pesquisa, vocês devem realizar a atividade correspondente ao capítulo, que se inicia na página 43, tá bom? E termina no quesito 16 da página 46, certo? Qualquer dúvida, utilizem o livro didático de vocês para pesquisa. Caso alguém esteja ainda sem o livro, eu enviarei as fotos das páginas, tá bom? Então você solicita a mim lá no privado, certo? Para que ninguém saia prejudicado, tá? Lembrando, qualquer dúvida, estarei disponível para externar e ajudar vocês a um melhor entendimento via WhatsApp, beleza? Até mais, até o nosso próximo encontro. Tchau!